Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar o nosso caráter, a nossa ação diante dos comportamentos da vida. E nós sabemos muito bem que muitas vezes nós seremos confrontados com questões cotidianas, nas quais nós iremos assumir a nossa postura, o nosso caráter e o nosso comportamento diante dessas condições. Entre elas, vou dar um exemplo para que você possa compreender. Suponhamos que você seja casado e dentro desse relacionamento você tem a sua fidelidade, o seu respeito e o seu amor para o seu parceiro. Mas, de repente, aparece uma outra pessoa no seu relacionamento querendo que você se relacione com ela e assim tendo que assumir a infidelidade para a sua vida, que é um papel de pecado. A forma como você se comporta diante dessa situação mostrará se você merece ou não o reino dos céus, porque em pequenos comportamentos que você pode assumir, fazendo escondido às vezes uma traição, mostrará do que você é capaz até mesmo no reino dos céus, que poderia ter grandes atitudes e grandes ações. Se você engana o seu marido ou a sua esposa, você é capaz de enganar qualquer pessoa, até mesmo a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e quando nós traímos um dos nossos irmãos, nós estamos traindo exatamente a Deus. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Se você rouba 10 centavos de alguém, você seria capaz de roubar 1 milhão. Se você é capaz de roubar uma agulha, você seria capaz de roubar um carro. Pessoas que são capazes de tirar pouco, roubam muito. Pessoas que são capazes de machucar pouco, podem machucar muito. Pessoas que são capazes de enganar pouco, podem enganar muito. Por isso, pequenas sementinhas de pecado podem gerar grandes árvores de pecado. E o nosso comportamento tem que ser exatamente em eliminar essas sementes de pecado. Reconhecendo e observando os nossos comportamentos do nosso dia a dia, nós podemos muito facilmente detectar isso. Detectar comportamentos pequenos que podem nos levar à perdição. Por isso, observe a sua vida, olhe seus comportamentos, veja aquilo que você faz constantemente para se afastar desses pequenos detalhes que são pecados. Exemplos há uma infinidade deles. Nós temos hoje a era digital que nós estamos vivendo, nós temos um monte deles no nosso celular. As redes sociais são um bom exemplo. Se nós não sabemos usar, é melhor não ter. Às vezes as pessoas têm um aplicativo de rede social e cometem traições nesse aplicativo. Às vezes a pessoa tem um outro aplicativo e entra na vida, às vezes, da pornografia. Há várias situações e várias condições nas quais nós começamos a plantar pequenas sementes e nos levam a grandes pecados. E às vezes pode parecer coisas pequenas, mas quando nós vamos observar isso no futuro, isso deixa de ser pequeno e se torna grande. Por isso nós não podemos nos acostumar com pequenos pecados, porque pequenos pecados se tornam grandes comportamentos pecaminosos. Quem trai às vezes a sua esposa com uma mulher, se nós avaliarmos daqui 10 anos, estará traindo com uma infinidade de mulheres. Não terá o respeito que deveria ter, as leis que ele impôs a respeitar com sua companheira. E o mesmo com a sua esposa. Se a esposa não tem o mesmo comportamento, acaba gerando na vida do relacionamento dela ações que levam a grandes frutos do pecado. É claro que cada um tem que reconhecer as suas limitações, saber até onde ele pode ir e reconhecer principalmente aquilo que é fraqueza na sua vida. Todos nós temos as nossas fraquezas e reconhecendo elas, nós podemos muito bem controlar aquilo que pode ser um grande pecado na nossa vida. Agora, você tem que reconhecer, compreender e assumir mudanças para você.
Muitos, às vezes, reconhecem quais são os seus pecados, mas não geram mudanças. Um exemplo que a gente vê muito bem nisso, às vezes, são pessoas fanáticas com times de futebol. Idolatram os times de futebol muito mais do que a Deus, tirando Deus do escanteio, fazendo assim com que Deus não seja amado sobre todas as coisas. E quando nós sabemos e reconhecemos isso, temos que criar comportamentos a apenas gostar de um time de futebol, ter o respeito que ele merece, mas não a idolatria. E um dos grandes problemas das pessoas, às vezes, é não reconhecer que é um idólatra. Agora, se você reconhece, sabe que é um pecador, tente criar comportamentos para poder se afastar desse tipo de coisa. Um exemplo, se é idólatra de um time de futebol, crie comportamentos, às vezes, de deixar de assistir o jogo e saber só depois os resultados. Crie comportamentos para que você vá amenizando essa idolatria dentro de você. E a gente sabe que são passos lentos e temos que fazer devagar, com calma e paciência. Mas temos que fazer, porque não sabemos que dia Cristo virá, não sabemos que dia a nossa morte virá, porque essas são as duas condições. Cristo pode vir muito bem enquanto você ainda estiver vivo, assim como Cristo pode vir após a sua morte, e após a sua morte você não pode estar idolatrando outros ídolos. Por isso é importante os nossos comportamentos, pequenos ou grandes na nossa vida. Às vezes você acha que pequenos comportamentos não irão levar você à perdição, mas acabam te levando. Então mude esses pequenos comportamentos de pecado, fazendo com que eles sejam eliminados da sua vida, vivendo assim aquilo que Deus nos convida a viver, que é o amor, servindo a Deus sobre todas as coisas e o amando sobre todas as coisas. E também amando ao próximo como você se ama, porque somos a imagem e semelhança de Deus. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, bom dia, missionário Wagner, que Deus abençoe sempre, bela reflexão, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, bom dia, irmã e irmãos do canal, que Deus abençoe a todos nós, amém, que bênção essa reflexão maravilhosa, que assim seja, José Antelmo e Astéria Maria, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós e que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho. A Maria Aparecida nos mandou: bom dia, Deus seja louvado, amém. Que assim seja, Maria Aparecida. A nossa amiga Milena Aparecida nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida, um grande abraço, que Deus te abençoe. A Márcia Souza nos mandou: o Senhor esteja conosco, glória a Deus, amém. Que assim seja, Márcia Souza, que Deus te abençoe, Deus ilumine os seus caminhos e te dê muita paz no seu coração. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.